Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou da Linecaf, estou no sexto semestre e a capacitação de hoje é sobre doença de Wilson. A doença de Wilson, ou degeneração hepatolenticular, é uma enfermidade rara caracterizada por alterações cerebrais degenerativas, principalmente nos gânglios da base, e causar também uma cirrose hepática. Há um distúrbio na excreção biliar de cobre, levando ao acúmulo desse cobre no fígado, no cérebro e em outros tecidos. O histórico da doença de Wilson. Em 1912, ela foi descrita pelo neurologista inglês Samuel A. K. Wilson, tanto que leva o seu nome. Ele descreveu também que é uma doença de herança autossômica recessiva. O trabalho de Wilson introduziu termos pioneiros, na neurologia, como o termo extrapiramidal, e focalizou a atenção sobre a importância dos gânglios da base. Só evidenciando aqui que o termo extrapiramidal vem do sistema extrapiramidal, que quando afetado são sintomas de são sintomas extrapiramidais, que é uma reação que o organismo uma reação do organismo quando surge uma lesão numa área motora do cérebro, responsável pela coordenação dos movimentos e tal, que é a área do sistema extrapiramidal. Em 1993, descobriu-se a mutação, ela ocorre no cromossomo 13 do gene ATP7B, e a alteração ocorre principalmente nos hepatócitos, alterando o transporte transmembrana do cobre. Esse cobre, ele é absorvido pelos enterócitos e vão para o fígado, os enterócitos na parte proximal do intestino, intestino delgado, e vão para o fígado pela veia porta. Então, esse gene, ATP7B, codifica a proteína carreadora, ATP7B também, que está presente nos hepatócitos. E esse cobre, quando entra lá pela veia porta, nos hepatócitos, essa proteína ATP7B, que está presente no complexo de Golgi, ela vai carrear o ferro para tornar essa enzima ceruloplasmina, que eu vou falar mais tarde, em uma enzima ativa funcionante. Sobre o cobre ainda, ele é um elemento de importante cofator para várias reações enzimáticas e fundamental na mobilização dos depósitos de ferro, mas a sua ingestão diária ultrapassa as necessidades do organismo. E qual que é a ingestão diária de cobre? A ideal é 0,75 miligramas de cobre, porque é o que é necessário para manter as funções que esse elemento é de servir, Então, sabe-se que o cobre a gente ingere na alimentação e 60% desse cobre é pela alimentação. E o que vem da alimentação é cerca de 1 a 2 miligramas de cobre por dia. Então, é muito a mais do que é preciso para as reações funcionais desse cobre. Então, de alguma forma, ele precisa ser excretado. E a proteína ATP7B faz isso, facilita a excreção do cobre na bile, que essa excreção do cobre na bile é feita majoritariamente, 85%. Na bile vai para o intestino e para ser eliminado pelas fezes. E a outra parte, 15% mais ou menos, é eliminado pela urina. Além disso, a proteína ATP7B incorpora esse cobre, a glicoproteína denominada ceruloplasmina, que eu tinha falado antes. A ceruloplasmina tem a função de oxidar o ferro para seu transporte na circulação. Mas para desempenhar esse papel, a ceruloplasmina precisa estar
ligada ao cobre. E quando ligada ao cobre, ela passa a se chamar holoceruloplasmina, que é a enzima de forma ativa. Ou seja, sem o cobre, ela não tem função. Ainda sobre a doença de Wilson, só retomando que ela é uma doença autossômica recessiva, caracterizada pela presença de mutações no gene ATP7B. O que essa mutação ocasiona? Ela ocasiona uma ausência ou redução funcional dessa proteína. E essa proteína, como eu já disse, ela fica localizada no complexo de Golgi dos hepatócitos, além de que tem a função de colocar o cobre em vesículas para ser excretado pela bile, além de tornar a ceruloplasmina uma enzima funcionante, holoceruloplasmina. Dentre os defeitos principais dessa ausência funcional da proteína é a falha da expressão do cobre na bile, como consequência acúmulo do metal no interior do hepatócito, além da falha em sua incorporação à ceruloplasmina. É só um quadro aqui para esclarecer melhor que essa falha pode desencadear. A falha da proteína, como eu já disse, ela leva a uma não incorporação do cobre à ceruloplasmina, ou seja, essa ceruloplasmina diminui de concentração além de quantidade, ou seja, no hepatócito vai ter mais um acúmulo de cobre, além do que já tinha antes para ser excretado. Então, tem aquela parte que era para ser excretado para bile, que não tá tendo esse caminho por causa da falha dessa proteína, ou seja, já tem esse acúmulo que não forma vesícula para tirar o cobre da célula e para bile, além da ceruloplasmina não carregar um pouco desse cobre que é necessário para agregar e formar a enzima ativa, carreadora do ferro e tal. Enfim, isso aqui e isso aqui contribuem para o acúmulo de ferro ou acúmulo de cobre, que contribui também para aumento de radicais livres, uma vez que o cobre, ele tem duas formas, né? O cobre mais e o cobre mais 2. O cobre mais, ele reage com o peróxido de hidrogênio presente nas células, formando o cobre mais 2 e o radical hidroxila. Esse radical hidroxila é prejudicial aos tecidos, então vai auxiliar na peroxidação lipídica das membranas e também do DNA, além da inibição da síntese proteica. Essa inibição, todos esses três elementos contribuem para a lesão hepatocelular e a destruição hepatocitária, além da capacidade de diminuir a capacidade de armazenamento do cobre no fígado, ou seja, fica sobrecarregado e acaba que esse cobre é liberado na circulação sistêmica, que gera uma destruição eritrocitária, uma vez que o cobre ele também é citotóxico. Essa destruição eritrocitária desencadeia uma anemia hemolítica e deposita cobre também em outros órgãos, como cérebro, rim, coração, e todos esses depósitos vão apresentar manifestações clínicas específicas, que eu vou mostrar. As manifestações clínicas, elas começam variando entre 5 anos a 45 anos, o início dos sintomas. Podem se identificar classicamente duas formas principais de manifestação clínica, com predomínio de manifestações hepáticas e outros com predomínio de sintomas neuropsiquiátricos. Por mais que afetam células do hepatócito, lise hepatócita, esse cobre, quando na circulação sistêmica, vai para os gânglios basais e acabam desencadeando sintomas psiquiátricos e neurológicos. A apresentação hepática
como uma das principais, né? O início dela é mais comum nas 2 primeiras décadas de vida e se divide em apresentação aguda, crônica ou fulminante. Na aguda, há uma hepatomegalia e elevação persistente das aminotransferadas, além de sintomas inespecíficos, como fadiga, anorexia, desconforto abdominal. Por isso que na investigação é importante usar de auxílios de outros métodos diagnósticos, porque se ficar só nesses sintomas clínicos, sem os laboratoriais, você não chega a esse diagnóstico preciso de investigação, até mesmo genética da doença de Wilson. Tanto que em jovens ela varia um pouco a manifestação, ela se assemelha com uma hepatite autoimune, tanto pela presença desse AML, que é o anticorpo antimúsculo liso, que é um anticorpo que vai trabalhar para destruir as próprias células hepáticas, né? Mas é outra questão. Enfim, essa hepatite autoimune, ela apresenta um quadro de artralgia, dores nas articulações, hiporexia, que é a diminuição da vontade de comer, né? E são, assim, essas manifestações da forma aguda. Na crônica, é um quadro cirrótico, além de insuficiência hepática, com a apresentação de ascite, hipoalbuminemia e coagulopatia, uma vez que no fígado ocorre toda a cascata de coagulação e quando o fígado está lesado, há a prejudicação, né, dessa cascata. No quadro fulminante, ela é um quadro que geralmente ocorre em pacientes já com uma doença hepática crônica. Não é todo doente hepático crônico que vai desenvolver a forma fulminante. Tanto que ela é mais predominante no sexo feminino, variando de 10 anos a 30 anos, e pode evoluir para uma forma de carcinoma hepatocelular. E uma das resolutivas do carcinoma hepatocelular é o transplante hepático. Sobre a apresentação neurológica, ela se inicia mais comumente na segunda e terceira década de vida, pode ser encontrada em crianças menores de 10 anos, porém, o diagnóstico é difícil pela variedade de manifestações. São muitos sintomas, doenças que afetam o sistema piramidal. Então, volta aquilo que eu falei, é preciso de mais diagnósticos adicionais para poder afirmar que é o Wilson. Sobre a natureza da apresentação neurológica, ela é progressiva, invariavelmente desfavorável quando não tratada. Ou seja, é preciso descobrir de uma forma enfática para haver tratamento e não prejudicar ainda mais o quadro do paciente. Não, não tem cura, mas tem um retardo da evolução. Sobre as alterações, elas são motoras, com 2 padrões principais de exacerbação de movimentos com tremores ou distonia, além de perda de movimentos e com rigidez semelhante à parkinsoniana, tanto que é comum também se verificar o sinal da roda dentada, que é uma dificuldade do paciente em flexionar os braços, levando a essa rigidez motora. Então, o paciente tenta fechar e parece que não vai, ou vai aos pouquinhos. Tem uma força, assim, que não é forçada pelo paciente, e sim devido a esse quadro neurológico de deposição de cobre nos gânglios basais. Sobre os sintomas, são tremores finos e perda da coordenação motora, pode haver instabilidade postural, distúrbios de marcha e, mais raramente, quadros coreiformes, as famosas coreias, né, que são movimentos involuntários, aleatórios ou desordenados, que afetam tipicamente extremidades superiores, inferiores e também a face. A rigidez
É um sintoma mais tardio. Se apresenta também com disartria, dificuldade de fazer as articulações, né, de realizar os movimentos. Contraturas da musculatura facial, como o riso sardônico, que é esse aqui, que é comum também no tétano, além de disfagia e disfonia. Disfagia, dificuldade de engolir, e disfonia, dificuldade de falar, de fazer o som, né? Outras alterações são de ordem psiquiátrica, mais ou menos 20%, fora as hepáticas e neurológicas, as psiquiátricas apresentam 20% das manifestações, e como uma forma de depressão, fobia, compulsão, agressividade, comportamento antissocial, além de quadros de psicose. Há também as alterações oftalmológicas, que não deixam de ser neurológicas. Contudo, eu deixei separadinho aqui, porque esse achado, o anel de Kaiser-Fleischer, é bem comum dessa doença, é bem famoso. Então, esse anel de Kaiser-Fleischer nada mais é que uma deposição de cobre, possivelmente sob a forma de proteinato na membrana de Descemet, que já vou mostrar, na periferia da córnea, que é pesquisada pelo exame oftalmológico com lâmpada de fenda, que eu também vou mostrar como que é. Mais raramente pode-se observar a chamada catarata em girassol, que é a deposição de cobre também na córnea, só que não prejudica a visão, mas você nota que há uma anormalidade naquela córnea. Outras manifestações, como eu falei, que o cobre pode se depositar no coração, no rim, nas articulações. No rim, essa deposição causa uma lesão tubular, levando a maior perda de cálcio e fósforo, e posteriormente, né, se esse quadro continuar, pode levar também a uma osteoporose. Quando depositado nas articulações, gera uma artrite, dor na articulação, inflamação da articulação, além de, por ação mesmo da gravidade, há uma hiperpigmentação dos membros inferiores, ou seja, como na capa do slide, o cobre tem aquela coloração meio laranja, meio vermelho, né? Assim, não sei, cor de cobre. Então, meio que contribui para aumentar essa pigmentação. No coração, o cobre ocasiona uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e, consequentemente, quadros arrítmicos, né? Há também no sistema muscular, né? No músculo esquelético, a rapidomiólise, que é a quebra do músculo e liberação de mioglobina na corrente, que quando chega no rim acaba por contribuir mais ainda à lesão tubular. Há também quadro de pancreatite, aquela dor em barra, né? Sintomas endócrinos também, como hipoparatireoidismo, uma vez que os gânglios basais se localizam próximo àquela região do tálamo, hipotálamo, e está meio que interligado. Existem sintomas de amenorreia, infertilidade e quadros de abortamentos recorrentes. Aqui, o exame oftalmológico com lâmpada de fenda, é essa aqui, ó, com lâmpada de fenda, coloca a cabeça aqui. Talvez todo mundo já tenha passado por isso. Agora para o Kaiser-Fleischer, né? Aqui é o olho normal. Aqui nota-se a deposição de cobre naquela membrana de Descemet. No olho claro é mais visível, no castanho, eu peguei um castanho para notar mais um pouco a diferença. Dá para ver que é uma coloração diferente aqui na periferia. Sobre a membrana de... Peraí. Não. A membrana de Descemet, ela se localiza aqui, próximo ao endotélio. Aqui um corte da córnea, né? O epitélio, a camada de Bowman, o estroma, a catarata em girassol. Por que girassol? Porque isso aqui, ó, parece umas pétalazinhas, né? O pessoal associa muito a figuras. Então, torna-se mais memorável
um determinado achado. Mas também, como eu tinha dito, não interfere na visão. E é um anel com extensões diferentes, formas diferentes, que pode se assemelhar à pétala de girassol. Enfim, aqui a exemplificação do acometimento motor. Aqui na manchete do G1. Doença do cobre faz menina perder os movimentos pouco antes de se casar. Ou seja, ela tinha uma estética normal, né? Daí, com o decorrer da doença, acúmulo de cobre, se nota-se, né, a dificuldade motora. Aqui ela deve já apresentar uma disfagia, tem uma sonda, né, alimentar, ela não anda, ela está no cadeira de rodas, para ver que é um quadro que é necessário tratamento e investigação precoce. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né, também. O anel de Kaiser-Fleischer não é tão comum, mas ele é bem característico da doença, então é sempre importante falar sobre esse anel. É desejável que o diagnóstico seja estabelecido antes que se desenvolvam as consequências mais graves, como eu já falei, e necessário considerar a investigação adicional. E o que seria essa investigação adicional? A determinação de ceruloplasmina sérica. Essa ceruloplasmina sérica vai estar o quê? Vai estar diminuída, porque, como eu falei naquele quadrinho, o cobre não vai estar aderido, então, para que eu vou criar mais essa proteína? Criar não, né? Enfim, mas para que eu vou ter uma proteína que não vai ter função? Que eu vou aumentar a concentração de uma proteína não funcionante? Enfim, além dessa determinação, tem a do cobre sérico, que vai estar aumentado. Tem o cobre sérico total, cobre sérico livre, cobre sérico livre vai estar mais aumentado ainda. A detecção do anel de Kaiser-Fleischer pela lâmpada de fenda. A excreção urinária de cobre em 24 horas, que também vai estar aumentada. A concentração de cobre no parênquima hepático, que é considerado o padrão ouro, uma vez que você colhe uma biópsia hepática do parênquima e determina a concentração acima de 250 microgramas por grama de cobre, né? Certeza que é a melhor evidência de doença de Wilson, sendo que o padrão normal é entre 50, ou seja, 250 é bem aumentado. Além disso, análise histológica por coloração, por rodaína e outros corantes específicos, análise ultraestrutural microscópica por meio de microscopia eletrônica, testes genéticos, né, que vai dar a certeza, diagnóstico molecular, mas só que, como é muito caro, não é usado rotineiramente. Além de métodos de imagem cerebral. Aqui, o método de imagem. Além do girassol, né, tem o PANDA. Numa ressonância magnética em T2 aqui, corte axial, revela a face do panda gigante no mesencéfalo. Aqui, os membros basais, o acúmulo de cobre, faz parecer um pandinha aqui. Eu coloquei pandinha para... É parecidinho mesmo aqui, o panda gigante. Aqui, outra foto, é a face do panda em miniatura. Bem aqui, parece também. E também mostra a hiperintensidade, né, do cobre nas gânglios basais, que é hipersinal, né? O hipersinal é quando fica mais claro. Sobre o tratamento, existem 2 mecanismos de ação. Um é feito por meio da quelação do cobre no organismo, que leva ao aumento da excreção urinária do metal. E quais são esses 2 medicamentos? Pela D-penicilamina e o trientino. Ou também pelo outro mecanismo de ação, que é o bloqueio da absorção do cobre no intestino. Isso feito pelo zinco, sais de zinco. Como que é feita a administração de penicilamina? Em pessoas de maiores de 5 anos,
via oral, 250 a 500 miligramas por dia, variando de 2 a 4 doses, e até 1.000 a 1.500 gramas por dia, também de 2 a 4 doses. É por aí feito, dependendo da gravidade da doença. Em crianças menores de 5 anos, é necessário administrar 10 miligramas por quilo 2 vezes ao dia. Sobre o trientino, que é o mesmo mecanismo de ação, se usa 750 a 1.500 miligramas por dia, via oral também, 2 ou 3 vezes ao dia. O zinco, sais de zinco, são feitos de forma via oral também, 50 miligramas de acetato de zinco, 3 vezes ao dia, com a finalidade, né, do mecanismo de ação de reduzir a absorção de cobre no intestino. Sobre o tratamento, também existem outras formas, uma vez que o cobre está presente também tipo, em alimentos muito comuns no nosso cotidiano, principalmente aqui no Brasil, né? Café e feijão e batata. Existem outros, mas eu elenquei esses três por causa da nossa realidade. Então, um dos tratamentos, mas não é tão esclarecido, porém é meio que, assim, óbvio, né? Evitar o consumo de alimentos ricos em cobre. Além disso, transplante hepático, mas isso é reservado mais para quadros de insuficiência hepática grave. E é isso, uma frase aqui de reflexão, que a natureza é a causa e a cura das doenças. E são as referências. Obrigada, pessoal.